Então esse é o site implementado, né? Quando eu clico aqui, olha, ele abre a nuvem de palavras. A gente fez pequenas mudanças entre os estudos e a versão final, né? Uma coisa, Marcos, acho que é bom avisar que essa é a versão por computador. Na versão em celular, não abre nuvens de palavras, mas colunas, né? É verdade. Na versão em celular, a gente tem uma versão um pouco mais simplificada, em que ao invés dessa nuvem de palavras, a gente tem duas colunas com as palavras-chave, e é por lá que se inicia a navegação, né? Mas a gente fez mudanças no plano do design, né? Acabamos optando por uma fonte mais leve do que a que estava inicialmente prevista, e uma mudança conceitual importante também. A gente passou a trabalhar com duas fontes ao invés de uma fonte apenas. A segunda sendo essa que se encontra aqui no título do trabalho, Hiperlivro Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é a Garamond, a fonte usada pelo Machado de Assis na edição inicial do Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? E a respeito da qual ele se refere em um dos fragmentos do livro também. Bom, e aí aqui, olha, quando a gente navega, eu queria encontrar a epígrafe do livro aqui, mas eu não estou encontrando aqui. A epígrafe? Verme. Essa aí é legal, né? Uma cena Bom, sonora. primeiro, olha, na implementação, uma coisa que a gente incluiu foi que quando o usuário passa o mouse por cima das palavras da nuvem, elas ficam cinza, né, indicando que tem um link, e aí quando ele clica, ele abre a janela onde os conteúdos estão disponíveis. Então a gente tem o texto: ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico com saudosa lembrança estas memórias póstumas. Ô, Marcos, você não queria colocar a parte sonora? Acho que era legal. Vou colocar, sim. Eu vou tocar um trecho do som, né? Mas só comentar uma coisa antes: na medida do possível, nós trabalhamos com uma reconstituição das experiências tipográficas que o próprio Machado faz, porque essa é outra dimensão importante do Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Ele tem vários momentos em que a espacialização do texto é importante, o uso de negritos, né? Tem uma série de recursos gráficos. E se vocês observarem, vocês vão ver que aqui, olha, a gente tem a indicação de em qual nuvem está sendo feita a navegação. Eu tenho o menu inferior aqui, que leva para os próximos temas, e a gente tem o contraste entre as fontes, né? Uma fonte contemporânea nas partes que são externas ao livro, né? Que são as partes fixas do site, e a fonte do livro nos trechos do Memórias Póstumas de Brás Cubas. E é o Garamond, né? A fonte do livro, Memórias, é o Garamond, né? Isso, que é o Garamond. Aí, em cada um desses trechos, a gente tem mídias associadas, que podem ser fotos, podem ser sons ou podem ser vídeos. Nesse caso, a gente tem uma cena sonora que foi criada e mixada pelo Pipa Music, com a voz do Tiago Duarte, que é o músico e artista sonoro a respeito do qual a professora Maria Rosa já se referiu quando apresentou a equipe do projeto. Então eu vou tocar essa cena sonora, acho que eu vou tocar ela inteira, ela é curta, eu vou tocar ela inteira para vocês. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança
estas memórias póstumas. Aí eu posso navegar por essas setas e isso vai me dar uma leitura mais linear do livro. Esse hiperlivro ele é composto de fragmentos de boa parte dos capítulos do Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? E eles estão, apesar de fragmentados, em ordem cronológica em relação ao que eles aparecem dentro da narrativa. Então, quando a leitura é feita nesse sentido, né, apesar de haverem saltos, né, a gente viu que aqui estava no capítulo 1, Óbito do Autor, e no próximo trecho a gente foi para o capítulo 4, a ideia fixa, né? Mas apesar de haverem saltos, existe uma mínima recuperação da ordem linear do texto, né? E eu posso clicar nesses links que tem aqui dentro do texto ou nos temas associados aqui embaixo. Eu vou clicar nesse link aqui, olha, e aí agora vocês vão ver que ele vai passar bem mais adiante no texto, né? Continua na nuvem escrita escuta, mas foi para um trecho chamado Nababo, em que ao invés de som eu tenho uma imagem associada. Mais uma vez eu tenho links aqui que é possível navegar e temas associados. Eu vou clicar no Nababo aqui, porque eu sei que esse é um verbete. Então, quando eu clico num verbete, olha, ele abre essa janela azul e tem uma explicação feita pela equipe do Hiperlivro a respeito de temas, de termos, de aspectos do texto, né? E isso aqui, o fundo azul indica que não é um texto do Machado de Assis, né? Marcos, quando uma coisa. Essa janela a gente volta para o texto do Machado. Uma coisa só que eu queria acrescentar é que quando você vai para os verbetes, eles não são simplesmente uma enciclopédia que a gente vai para o Wikipedia, por exemplo, e traz de lá e cola, né? Mas a gente buscou fazer uma associação, por exemplo, na Babo, a primeira explicação é comum de uma enciclopédia, mas a relação com o livro não, aí é a equipe que coloca. O que o Machado fez? Se o Nababo são pessoas ricas, como ele faz esse jogo sonoro, lúdico, ele perde essa nobreza, né? E passa a ser destronado, né? Num sentido bakhtiniano do termo. Ótimo. Bom, e assim eu sigo navegando, né? Em algumas janelas não tem mídia associada, e a gente indica isso por essa caricatura do Machado de Assis. Eu posso fechar essa janela aqui e ir para outros temas. E o processo é o mesmo, sendo que às vezes, aí indica aqui, né, olha, defunto autor-leitor, sendo que às vezes, quando eu clico dentro de um tema, eu volto para o anterior por dentro dele. Olha, vocês veem que agora a gente voltou para a escrita-escuta, né? E se eu clicar aqui, ele continua em escrita-escuta. Eu achei que voltava para o defunto autor-leitor, né? Então, esse é o mecanismo de navegação, né? A gente tem tanto essa navegação mais linear, quanto uma navegação menos linear. A gente tem os 4 temas representados aqui nessas nuvens de palavras. E também os verbetes e textos críticos. E é isso que compõe o hiperlivro. Não sei se você quer acrescentar alguma coisa, professora Maria Rosa. Sim, eu só quero dizer que esses verbetes estão em aberto, né? A gente fez uma
seleção, né, Marcos? Colocamos alguns, por exemplo, verbetes críticos ou teóricos. Nós sabemos que a fortuna crítica do livro é enorme, mas houve uma seleção daqueles críticos mais significativos e também dos teóricos, dos conceitos que nós usamos, por exemplo, o conceito de escuta, né, que é fundamental para o livro, então aí aparece também. Freud, né, como que ele aparece? Não aparece diretamente, ele aparece por uma associação, justamente no capítulo ao qual o Marcos se referiu bastante, que é o delírio, né? Então, quer dizer, o Machado sugere o Freud, ele não conheceu o Freud, nem o Freud Machado, mas ele antecipa, né, a questão dos sonhos, né, e do delírio, o que é essa questão delirante, e o Freud especifica isso, né? Quando você lê, você fala, nossa, exatamente é a estrutura do delírio, né? Então, acho que isso é que eu gostaria de acrescentar, só isso, Marcos.